Certo, pessoal? Vamos seguir para o nosso próximo vídeo. No anterior, a gente já fizemos as configurações, já criamos três perfis além do perfil default, já mudamos nosso variável de ambiente aqui na configuração para ele iniciar no perfil PT, né? Agora a gente vou até remover essa variável aqui, lembrem de remover, tá? Removam essa variável então aqui do saudação service, porque senão você vai alterar ali e vai acabar esquecendo depois. Então vamos mudar aqui, PT, né? Eu vou dar um remove para ele rodar no padrão que está aqui no meu arquivo de configuração. Então ele tem que agora do perfil PT português, opa, deu um tilt, né? Parou aqui. Quando ele acontece isso aqui, você pode dar um stop aqui, tentar startar ele de novo. Se caso acontecer o erro novamente, você pode tentar através das. Vamos ver? Não, agora foi. Então você pode perfil espanhol, beleza? Está lá, padrão espanhol. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece? Quando a gente trabalha aqui, o que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha aqui, você está com as configurações local dentro da aplicação. O problema é que quando você tem vários microservices, tu ter todas as configurações em cada microservice é complicado. Às vezes você tem um token, você tem uma palavra-chave, alguma coisa que pode precisar compartilhar entre os seus microserviços. Então você cria um chamado servidor de configuração. Durante as aulas a gente explicou melhor sobre isso, né? Mas aqui a nível de título, então a gente vai criar um serviço, um microservice de configuração, servidor de configuração, tá? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar uma pasta no GitHub onde vai ter essas configurações. Então, através do Eclipse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um file, Open Projects from File System. Vou pegar esse cara aqui, tá? Eu vou em Directory, e aqui onde tem a minha pasta, eu tenho lá, ó, deixa eu achar a minha pastinha onde está. Então, D2 ponto, microservices Java. Eu tenho aqui a minha pasta Saudação Service, que é o meu projeto. Então, vou criar uma nova pasta aqui. Novo, pasta. E vou chamar de configs. É onde vai estar as configurações dos meus microservices, ok? E vou selecionar essa pasta. É só para mim abrir ela no meu Eclipse. Ó, ele vai dizer que não vai ter informação de projeto e vai abrir aqui uma pastinha vazia, não vai ter nada, certo? Então, aqui dentro eu vou criar uma subpasta. Então, dentro do config, eu vou dar um new folder e vou criar uma subpasta chamada saudação-service, perdão. E aqui dentro do saudação service, eu vou jogar todos esses meus arquivos que estão lá. Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V aqui dentro, certo? Então, o saudação service está aqui, certo? Vai estar tudo isso aqui. Essa aqui no application default eu posso remover isso aqui. Não preciso, posso deixar só esse cara. E aqui no Resources, agora eu vou dar um fechar e eu quero que vocês prestem atenção, porque agora nós temos a pasta configs. Dentro do projeto Saudação Service, prestem atenção aí. Dentro do Source Main Resources, ou seja, Source Main Resources dentro do Saudação Service, eu vou apagar esses três perfis aqui, o espanhol, o italiano, o PT. Ele tem. Ou seja, dentro do Source Main Resources, eu tenho somente o application dentro e o application está setado o perfil ES. Aí tu vai olhar aqui, perfil ES, foi o que ele reiniciou. Se eu dar o refresh, o que vai acontecer? Vai aparecer o padrão. Por quê? Porque não existe o ES aqui, certo? Não existe o ES aqui, o perfil ES. Então ele vai setar o padrão, que é Hello World. Agora a gente tem que fazer esse cara buscar dessa pastinha. Só que isso aqui é uma pasta. Então não é essa a ideia. A ideia é ter um servidor de configuração que vai fazer esse meio campo entre o nosso saudação service e essa pastinha configs, tá, pessoal? Então, primeira coisa, eu já vou subir isso aqui para o meu repositório Git, ok? Então vou dar um botão direito aqui, vou vir aqui Show in System Explorer,
só para facilitar a minha vida aqui. Então, dentro do microservice Java, eu vou abrir um terminal. Abrir no terminal. Abriu aqui, ó. Estou aqui, ó. d2.microservice Java, que é a minha pasta. Se eu der um git status, vai ter as configurações que eu fiz no último vídeo e o configs. Então, vou dar um git add. Vou dar um git commit. Vou botar assim, ó, vídeo 03 configurações via arquivo, que foi o que eu fiz no último vídeo, né? E vou dar um git push. Tá lá, subiu. Posso dar um reset aqui. Posso fechar esse meu Windows Explorer. Agora, se eu for no meu GitHub e eu pegar aqui dentro do meu repositório, eu vou ter os meus repositórios. Cadê? Deixa eu achar o microservice aqui. Microservices. Eu vou ter a pasta configs, que vai ter o saudação service. Ok? Simples. Simples. Isso aí. Agora eu vou fazer um serviço, um microserviço chamado config service, que vai buscar essas configurações que estão nesse cara aqui, certo? Então vamos lá. Como é que ele vai fazer isso? Posso fechar todos os arquivos. Primeira coisa, vou criar um novo projeto. Então, File, New Project. Tipo do projeto. Então, vou procurar lá Spring Boot. E dentro do Spring Boot eu procuro Spring Starter Project. Next. O nome do meu serviço vai ser config-service. Vou deixar aqui no padrão, tá? Maven, jar, versão 21, Java, óbvio. Group ID, br.edu.attus.paradigma. Artifact ID, config service. Config service, né? Então, Artifact ID, versionamento pode deixar. E aqui eu vou botar assim, projeto microservice de config service. Servidor de configurações para microserviços. E o package padrão eu vou mudar, né? É br.edu.attus.paradigma.config-service. Lembrando que esse hífen não é permitido, mas a ferramenta ela vai colocar o underline para nós, tá? Next. Beleza, agora eu pergunto, o que nós queremos? Nós podemos colocar o Spring DevTools. E como esse cara vai ser um servidor de configuração, nós vamos procurar lá o config server. Ele vai estar dentro do Spring Cloud Config, vai ter lá o config client, que nós vamos usar no outro, e aqui nós vamos usar o config server. Ele vai ser um servidor de configuração. Next. Finish. Então ele vai fazer a importação, vai baixar os pacotes lá do Spring Initializer, vai baixar os pacotes das dependências que precisam, né? E vai trazer aqui a nossa estrutura, certo? Botou no saudação. Beleza. Aqui no Config Service, ele vai iniciar então somente com o Config Service Application, certo? Aqui a gente já entra, então dentro do package default, package que ele criou, dentro da classe Config Service Application, que é a classe que inicia a nossa aplicação, abaixo do Spring Boot Application, da anotação, nós vamos colocar mais uma annotation chamada Enable Config Server, para dizer para ele, ó, cara, tu vai ser um servidor de configuração, certo? Feito isso, se eu tentar startar o Config Service, então aqui no meu dashboard, seleciono o Config Service e vou dar o Start. Ele pergunta se eu altero, né? Porque eu não tinha salvo, dá OK. Vocês já vão ver que ele vai estourar um errinho de cara.
falhou ao iniciar. Por quê? Falta configurar da onde que vai vir essa nossa configuração, da onde que ele vai ler as configurações. Tanto é que o padrão dele é usar o git. Então nós vamos ter que agora ajustar, né, para ajustar para ele buscar do nosso git, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza? Então ele tem que buscar dessa pasta configs aqui do git. Como é que a gente vai configurar isso, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui. Como é que nós vamos ajustar isso aí? Então, vamos lá. Dentro do Resources, nós vamos primeiro renomear esse cara. Então, já vamos usar padrão YAML, né? YML. Vou abrir o YAML. Eu tenho que ajustar ele, então. Spring 2 pontos, dou Enter. Espaço, espaço. Application. Tiro os 2 pontos. Tiro ponto e boto os 2 pontos. Name. Config service. Beleza. Tá ajustado ali o cara. Agora a gente vai ter que vir aqui e configurar para ele buscar as informações lá do nosso repositório Git. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, a gente vai criar uma configuração aqui para ele iniciar a nossa aplicação na porta 8888. Porque se nós tentar rodar, ele vai tentar iniciar na 8080. Mas só que ele, a porta certa é 8888, certo? Então, nós temos que dizer para ele iniciar na porta 8888. Para isso, a gente vem aqui e bota server.port. E daí seleciona esse cara aqui, server.port. E bota porta padrão de inicialização do Spring Cloud Config Server, é a porta 8888. E depois a gente vai vir aqui e vai procurar a configuração. Então, vai lá, spring.cloud.config.server.git, ou seja, nós estamos dizendo que o Spring Cloud Config servidor vai ser da parte do Git e ele vai buscar qual que vai ser o repositório. Ó, tá ali, ó, spring.cloud config server git URL. O Cloud está alinhado com o Application, faz parte do Spring. Qual que é o URL do nosso repositório? Daí eu vou lá no meu repositório e vou ver aqui. Aqui é o URL do meu repositório. Só que se eu copiar isso aqui vai ter esse tree main. Eu não quero. Eu vou vir aqui e vou copiar essa URL aqui. Ctrl C. E vou dar um Ctrl V aqui. Beleza? Nós podemos definir, por exemplo, o branch. Nesse nosso repositório, nós só temos um branch. Deixa eu pegar aqui. Nós só temos um branch, que é o branch main. Se não tivesse, ou melhor, se tivesse mais, nós poderíamos fazer assim. Opa, tem que tirar aqui, né? Ele está com default label, né? Ah, é o master. Antigamente era master, né? Não. Então, posso definir aqui. Outra coisa. Eu tenho que dizer para ele, bom, eu tenho meu repositório microservice. Só que as minhas configurações estão dentro da onde? Do configs. Então, eu tenho que dizer para ele, eu quero que tu procure dentro do configs. Então, vou vir aqui e botar search path. Search, deixa eu achar aqui, paths. Tá lá, Spring Cloud Git Search Paths. E depois dizer para ele, onde que tu vai procurar? Dentro do configs, certo? Então, vou botar aqui configs. Só que eu quero que dentro do configs eu vou ter várias subpastas. Para cada microservice eu vou ter uma saudação service e assim por diante, book service e tudo mais. Então eu vou dizer que ele vai procurar dentro do configs e dentro da pasta com o nome da aplicação. Então, application. Então, quando a saudação service buscar essa configuração, ele vai procurar dentro desta pasta. Certo? Vou dar um Ctrl S. E agora sim, vamos tentar startar ele. Vamos ver se vai funcionar. Ó,
Iniciou na porta 8888. Vamos ver se ele está pegando lá do nosso GitHub. Para isso, posso usar aqui o navegador, vou pegar localhost 8888. Se eu simplesmente fizer isso, opa, deixa eu tirar esse Activator aqui. Se eu simplesmente fizer isso, ele vai dar erro, tá? Daí eu tenho que dizer qual que é a configuração. Ah, eu quero pegar a configuração do saudação service. Se eu fizer isso, também vai dar erro. Tem que dizer qual que é o perfil. E, ó, buscou lá do meu repositório. Então, lá no meu repositório tem o perfil IT e o perfil default. Ele sempre traz os dois, ó. Tchau mundo e o default Hello World. Ah, eu quero o... Deixa eu ver um pouquinho. Eu quero o PT, português. Tá lá, Olá Mundo Hello World. Eu quero o perfil default. Vai trazer somente o default, Hello World. Eu quero o perfil ES. Tá lá. Isso ele já está buscando no nosso repositório do GitHub, tá? Deixa eu jogar esse cara aqui. Isso. Então ele já está pegando aqui. Se eu entrar, se eu editar esse arquivo, vamos fazer um teste aqui. Vou pegar o pt aqui, vamos ver se eu consigo editar direto. Ah, não vou editar, senão vai dar problema. Mas se eu testar e editar esse cara aqui, eu consigo já alterar aqui. Ele vai buscar, certo? Então, nosso servidor de configuração, que é o config service, ele já está conectando no nosso repositório GitHub e buscando conforme o nome da nossa aplicação. Se eu tentar acessar uma aplicação que não existe, por exemplo, livro service, ele vai tentar e ele vai retornar um null aqui, né? Não tem nenhuma propriedade, não tem nada, ele não achou nada, certo? Então, mas ele já está funcionando ali certinho. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, então, é fazer esse nosso saudação service, buscar as configurações, além do arquivo, buscar as configurações nesse nosso config service, nessa porta 8888, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Através de configuração também, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro passo que a gente vai ter que fazer é colocar a biblioteca de config client nesse cara, para ele poder acessar o configurador do servidor. Então, aqui no saudação service, eu botamos direito, lembra o config service, eu botei a biblioteca Spring Cloud config server, a dependência. Então, no meu microserviço saudação service, eu vou colocar a dependência Spring Cloud config client. Botão direito sobre saudação service. Eu tenho a opção aqui Spring add starters. E eu vou procurar aqui então config client. Ele vai estar lá o Spring Cloud config e vai ter lá o config client. Tem esse do Tanzu, mas a gente está usando do Spring mesmo. Seleciono ele, next. Ele vai mostrar quais são as alterações que eu vou ter no meu arquivo POM. Então, ele vai adicionar essa dependência a mais, vai adicionar uma configuração, que é importante ter. Eu marco o POM para ele substituir o meu POM local, né? Local substituir pelo Spring Initializer lá dentro do meu saudação service. Ele vai rebuildar a aplicação. E vai reiniciar. Beleza. Mas além disso, a gente tem que pegar, ir lá e configurar para ele buscar através do nosso servidor, né? Temos que dizer para ele, ó, vai lá e busca a configuração lá do servidor. Perfeito. Então agora vamos fazer isso aí. O professor só teve que dar uma paradinha ali, mas já vamos continuar. Então aqui no meu application YAML do meu saudação service, agora eu tenho que, opa, apertei errado aqui, só fechar uma janela que acabou abrindo aqui. Beleza. Então, eu tenho que dizer para ele que é para ele buscar do meu servidor de configuração.
Meu servidor de configuração está aqui, está rodando na porta 8888. É esse cara aqui. Então, tenho que, quando o meu serviço iniciar, ele tem que buscar aqui, saudação service e o perfil que ele está configurado, default ou o que for. Ele tem que fazer isso aqui para buscar, certo? Então, vamos lá. Para isso, eu simplesmente digo para ele spring.config.import, tá ali, ó, config import, certo? Esse cara aqui de baixo. E daí eu vou dizer para ele, ó, ele fica alinhado com o profiles, eu vou dizer para ele, eu quero que tu importe do localhost 888. Primeira coisa que tu vai dizer assim para ele, eu quero que tu, se tu não achar o servidor de configuração, tu pare, tu não inicie o programa, ou tu quer que seja opcional, certo? Se tu quer que ele inicie, mesmo se o servidor de configuração estiver offline, daí tu coloca um opcional, ou seja, opcional. Se tu conseguir, beleza, se não, segue o baile. Outra coisa, eu boto 2 pontos e digo para ele, qual que é o tipo de servidor? Ah, o tipo é o config server, que é o padrão do Spring Cloud Config Server. E depois eu digo para ele, qual que é a URL? A URL é que nós olhamos aqui, que ele iniciou o Tomcat dele, né? Ó, foi iniciado HTTP na porta 8888. Então, vou botar HTTP, dois pontos, a barra, localhost, 2.8888, tá? Vou dar um Ctrl S e vamos ver o que ele vai dar aqui nas configurações. Ó, então, ele vai iniciar. Ah, pode ver que ele não apareceu nada de diferente aqui. Porque como a gente colocou uma dependência, às vezes ele tem que dar um stop. Então, eu vou vir aqui no meu saudação service, vou dar o stop nele e daí vou dar o start, para forçar ele a usar aquela Spring Cloud Config Client. Bom, iniciou agora. Ele setou aqui, ó, o perfil que está ativo é o ES. Ele vai buscar, ó, procurando fetching, né? Buscando configuração do servidor localhost 888. Local environment, saudação service, perfil default. Daí ele busca também lá o perfil default e ele busca o perfil espanhol. Se tiver tudo ok, ele aparece dessa forma. Quando ele não acha o servidor de aplicação, de configuração, ele dá uns erros ali. Vamos ver. Então, o que acontece? Ó, ele não tem perfil espanhol, ele só tem Hello World. Então, ele tem que pedir o espanhol através do config service. Então, config service, se eu pegar aqui, olá, olá mundo, certo? No momento que, se eu vier aqui nesse application espanhol e mudar para outra configuração, essa outra configuração vai ser carregada no nosso perfil saudação service. Então, o que está acontecendo, pessoal? Tem que entender bem essa lógica. Ó. Nós temos o saudação service, quando ele inicia, ele busca o perfil no localhost 8888. Quem que é esse cara? É o nosso servidor de configuração. Perfeito. Nosso servidor de configuração, se nós for olhar aqui, config service, resources, application emo, ele vai buscar as configurações lá no nosso GitHub. Então, nós temos o saudação service, pede para o config server pede para o GitHub. Se nós olhar o log do config server, vai ver que ele está buscando as propriedades e daí ele adiciona num arquivo temporário dele aqui, ó. Ele vai criando os arquivos temporários dele, que é o que ele já buscou lá do GitHub, né? Conforme ele vai carregando lá do GitHub, ele vai adicionando. Ok, pessoal? Então, nessa aula nós criamos o nosso servidor de configuração, configuramos ele para buscar lá no nosso repositório Git, que é um repositório universal, né? Essas configurações podem estar em mais de um local. Nesse momento, esse nosso repositório é um repositório público. É óbvio que configurações em produção você não utiliza repositório público. Aí você tem as opções aqui de usar username, teste, opa, username, deixa eu só tirar aqui, e password, certo? Você pode usar essas configurações aqui, deixa eu só ver se é
era por causa dos tab. Então você vai usar isso aqui, quando é um repositório privado, né? Ou um token, alguma coisa assim. Aqui nesse caso, não é, né? Então, isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, chama o professor aí. Na próxima aula a gente continua aí com as configurações. Forte abraço, até mais.